Salve, salve, galera! Boa noite, boa tarde, bom dia a todos! Estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Bem-vindos todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando também via Spotify. Bem-vindo, Vini. Bem-vindo, Cauê. Obrigado. Uma honra novamente estar aqui com vocês nessa mesa maravilhosa. E, antes de mais nada, antes de chamar o convidado, eu já vou querer passar aqueles recadinhos de sempre. Sabe como é, né? Você que está assistindo a gente, já deixa o like aí, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque toda terça-feira tem o quê, Cauê? Sabe como é? Tem a mesa, né? Tem a mesa. Tem a mesa. Tem Que um podcast horas? junto na mesa. Às 20 horas, toda terça-feira às 20 horas. Estamos aí no YouTube aí. A sua presença é muito importante, essa é a verdade. O seu compartilhamento é muito importante para alcançar alguma vida, para abençoar alguma pessoa. Ô, Cauê, sabe o que tá de graça? O que é? Fala aí. O like, rapaziada. O like tá de graça e ele tá ajuda demais, nós hein, ó. a subir esse vídeo aí, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então deixa o like aí, compartilha com seus amigos que vai ajudar o nosso Compartilhamento trabalho. também não paga. Compartilhamento também não paga, então... Comentário é isso. também não paga. E o comentário ainda ganha oração. Ainda ganha oração, olha só. Não, e falar assim, né? A gente tem um apoiador nesse canal. O apoiador desse canal é Jesus. É o Então, quando principal. você ajuda a gente, só deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, você está fazendo a obra, né? Você está ajudando o ministério para a gente levar isso adiante. Tudo que a gente faz aqui é com muito amor para que a palavra de Deus chegue nos corações, chegue nas famílias. Então, compartilha, ajuda a gente. Carinho, a gente dedicação. precisa muito. Tudo que a gente E, meu, faz eu tô aqui... vendo uma carinha ansiosa pra entrar aqui na mesa com a gente. Eu tô vendo. E aí, vocês acham? Tá na hora de chamar ele ou não? acho que tá. Ou quer deixar ele um pouquinho mais, só pra ele. Brincadeira. Não, acho que pode chamar. Primeiro, mais uma vez, obrigado. Cara, é muito bom ter vocês aqui. Na verdade, eu sou suspeito de falar, né, mano? Mas a semana, a gente fica pedindo pra semana passar um pouquinho mais rápido só pra ter isso daqui. Ontem nós ficamos até tarde fazendo alguns ajustes para poder fazer uma coisa melhor para você, para poder fazer uma coisa melhor primeiro para Jesus, que esse é o principal intuito. Então, mas cara, a sensação de gratidão, a sensação de agradecimento a Deus é incrível. Ela não tem precedentes, tá ligado? Então, mano, glória a Deus e, cara, que Ele seja exaltado em tudo que a gente falar e em tudo que a gente fizer aqui. Amém. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu queria trazer para a nossa mesa aqui um convidado muito especial. Ele que tem um nome muito bonito. Eu queria chamar aqui para a mesa, senhoras e senhores, Rafael Almeida. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado, gente. Seja Fala, meu bem-vindo, povo. Rafa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui junto com vocês. Uma honra. E para mim também. Para mim é uma honra, assim, e participar um pouquinho da história de tudo que vocês estão fazendo por aqui. Que bom. Amém. Já tô curtindo, eu já tô ligado, já tô com o sininho tudo ativado. Já peguei essa dica aí, já tô compartilhando. Sigam o exemplo dele. O like é de graça. Sigam o Já tô exemplo do nessa. Rafa, pessoal. Legal, Rafa. Obrigadão aí por estar aqui com a gente. Prazer. Uma honra ter você aí na mesa. E para a gente começar, a gente tem bastante coisa para conversar. tá louco. Eu particularmente conheço pouco, conheci hoje o Rafa, mas eu sei que você tem bastante coisa para contar aqui para a gente, falar do seu testemunho, falar sobre o seu ministério, o que você tem feito para a obra. Então, para a gente começar esse episódio e dar bastante tempo para você falar, Legal. a gente quer começar com uma oração aqui. Quem quer orar? Vini, quer orar? Fazer uma oração para a gente? A gente ora aqui rapidinho. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, diante da Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pelo ar que respiramos e por este privilégio, Senhor, de podermos estar, Senhor, à mesa, Senhor, para falar de Ti, para conversarmos sobre Ti, para aprendermos mais sobre Ti. Senhor, muito obrigado por este momento e por esse privilégio, Pai. Que o Senhor possa nos acompanhar, Senhor, desde o início deste bate-papo até o final, Senhor. Pai amado, que tudo venha a ser para a honra e glória do Seu nome, Pai. E que somente o Teu nome possa ser exaltado nessa mesa, em nome de Jesus, ó Pai. Usa a vida do Rafa, do Cauê, do Rafa Almeida, a minha vida, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser canais, Senhor, do Espírito Santo para alcançar vidas, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas e tocadas, Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. É o que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, vocês vão começar com a pergunta-chave ou vai desenrolar alguma outra? Cara, suspeito a falar. O Rafa eu conheço há um tempo. Por mais que
vamos se dizer que é o nosso primeiro convidado internacional. O podcast tá chique. O podcast tá chique. Ficando chique. Então, Rafa, de verdade, obrigado por ter aceitado o convite. Cara, obrigado pela sua vida, pela sua disposição. Nós sabemos aonde você estava e você acha que vai falar um pouquinho sobre isso também. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. A gente conversa de vez em quando. Sim. Às vezes você me manda mensagem e eu não consigo responder. Às vezes eu mando, você também não consegue devido à correria. Mas, cara, a oração ela tem sido constante pela vida de vocês. E você pela nossa também. Mas, cara, de verdade, tô muito feliz. Deus, ele é fantástico. Só dar um spoilerzinho. A gente conversou ontem e ele falou, cara, como Deus é perfeito. Como Deus preparou tudo nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Porque eu falei pra ele, falei assim, Rafa, o seu nome ele tá na lista pra poder a gente gravar com você. E aí eu falei, cara, nem que se a gente tiver que ir lá em Piratininga, nem que se a gente tiver em Brasília Paulista, nós vamos, mas a gente vai tentar gravar com você. Cara, e Deus é tão fantástico que Deus preparou tudo para ele estar aqui esse final de semana. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus preparou tudo para que ele está ministrando tanto aqui quanto nos jovens, quanto na igreja, falando do trabalho dele. Mano, Deus é perfeito, velho. Deus atende os nossos pedidos sem a gente nem pedir, na verdade. Exatamente. Nós nem oramos por isso, mas Deus é tão fantástico que Deus, cara, faz de uma maneira que não tem nem explicação. Então, Rafa, Deus abençoe. Que você possa compartilhar conosco suas experiências aí, que ela possa edificar a vida de outras pessoas. Amém. Fique à vontade. Igual eu falei pra você, eu sempre falo pra todo mundo, a casa é minha, mas a mesa é nossa. Então, cara, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Obrigado, muito obrigado. Eu vou quebrar o protocolo, então. Tá. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vamos lá. O que é essa roupa que você está vestindo? Ah, legal. Então, estou num bate-papo com amigos, certo? Sim. Estou num podcast, mas isso para mim, como eu falei, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui. Me sinto muito honrado também, né? Por conhecer um pouco do que Deus está trazendo para vocês e também de ter certeza de onde isso vai chegar. E já está chegando, né? Então, essa roupa aqui é uma bata indiana. Ela é uma bata do estado de Punjab, que é no norte da Índia, fronteira com o Paquistão. E aí essa é uma roupa que não é usada no dia a dia, mas ela é usada para alguns momentos especiais, assim. Para um casamento, para algumas cerimônias assim. Então, eu estou em um momento especial. Olha então, eu deveria vir da maneira correta, trajada. Mas isso tem totalmente a ver com um pouco do contexto que a gente vive em missões e tudo mais e tal, né? Mas é isso, assim, é uma bata indiana do estado de Punjab. Que legal. Eu acho que eu vou querer uma dessa. Eu até Bonita, falei né? pra ele, eu até falei pra ele, Rafa, se você quiser deixar, eu lavo. Depois eu te levo lá. Não, eu vou levar. E onde que você conseguiu essa roupa? Eu comprei na Índia. Na Índia mesmo? Exatamente, no estado de Punjab. Assim, é um local que a gente tem um vínculo de amor. Além de ter um vínculo de amor, alguns desafios me chamam muita atenção, né? E a questão de como a Índia vive hoje, das necessidades, que ao nosso ver, né, cristão, as necessidades não são necessidades, são oportunidades, né? Então, a gente já foi para lá algumas vezes e tudo mais, e essa daqui eu trouxe da última vez que eu fui. A última vez que eu fui para a Índia, assim, então. Participei de uma cerimônia lá, então eu comprei para isso, e aí depois eu falei, não, isso vai junto comigo, assim, para essas ocasiões. E, cara, eu estou fazendo a pergunta aqui porque me interessa bastante isso. Legal. Já ouvi histórias de algumas pessoas do trabalho que foram trabalhar na Índia e é um lugar que tem muita idolatria, né? Acho que é o lugar que mais adoram deuses, né? Tem deuses para tudo lá. Sim. Como é que é o desafio de ser um cristão na Índia? Tá. Sendo bem sincero com vocês, assim, eu achava que existia quase que um marketing assim sobre a Índia, porque eu sempre ouvi assim, cara, exatamente isso, assim, espiritualmente a Índia é um local muito desafiador. Eu pensava que seria desafiador como qualquer lugar onde não tem um Cristo, espiritualmente. E aí eu já tinha ido para alguns outros países, alguns outros trabalhos dentro do Brasil, alguns outros países na Ásia, em contextos bem parecidos assim. Mas a primeira vez que eu cheguei na Índia, a atmosfera realmente ela é diferente, assim. Porque se você pegar, por exemplo, o hinduísmo, ele foi criado na Índia. O budismo, ele foi criado também nesse contexto. O sikhismo, que é a quinta maior religião do mundo, também foi criado na Índia, nesse estado de Punjab. Se você pegar hoje, a Índia é o terceiro país que mais tem muçulmanos. Então, espiritualmente é um lugar pesado. São várias religiões. Várias religiões, assim. A Índia é meio que o berço de alguma das principais, assim, né?
Existe uma porcentagem grande de cristãos, mas baseado na população, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A diferença é que a China é gigantesca e tem um pouco mais de 1 bilhão. Sim. A Índia é 3 vezes menor do que o Brasil, só que tem 6 vezes mais pessoas do que o Brasil. Também tem mais de 1 bilhão. Então tem muita gente. E hoje, 95% da Índia é considerada não alcançada. 95% das pessoas da Índia nunca ouviram falar sobre Jesus. Não tem um cristão, não tem, em alguns lugares não tem um missionário, não tem uma igreja. Sim. Quando você anda na rua lá, você vê muito essa questão de várias religiões? Você consegue, tipo, tô andando, eu vejo uma pessoa que é um hindu, sim, sim. Eu vejo um budista, sim. Eu vejo, tipo, outras religiões, sim. Mas você vê também a questão da parte cristã? Então, o cristianismo, em alguns lugares, ele é tolerado, mas é proibido difundir o evangelho. Então, se você tem uma consequência por isso. Se você estiver em algum lugar pregando abertamente, portando uma Bíblia, distribuindo Bíblias, oficialmente você pode ser preso, né? Você tem mais ou menos a mesma penitência de você, por exemplo, matar uma vaca, que também é considerado um crime. Sim. Mas, só te cortando rapidinho, isso no caso só para o evangelho ou outras religiões eles também não aceitam? Existe uma mistura nisso, né? Porque a Índia, na sua grande maioria, 81%, ela é hinduísta. Certo. O budismo, ele veio da raiz do hinduísmo. Buda, ele era hinduísta e aí ele teve uma nova revelação de uma nova filosofia de vida. E aí então ele criou o budismo. Então, hinduístas e budistas se toleram, né, se respeitam. Aí você tem Sikhs, que é uma mistura também, é uma mistura do hinduísmo, é uma mistura do islamismo, só que os Sikhs é uma comunidade, mesmo sendo uma minoria, é uma comunidade muito poderosa. Existem alguns desafios nisso. Primeiro que um Sifli, até hoje eles usam punhal, espada, lança. Então ninguém mexe com eles por isso, porque já, né? Além disso, eles são muito unidos. Então não se mexe com o Sikh. Agora, as minorias são perseguidas, que seriam nós, cristãos, e também muçulmanos. Então você tem, por exemplo, respondendo as perguntas do Cauê, né? Você tem, por exemplo, na Índia, bairros muçulmanos, que hinduístas não entram. E aí você tem bairros hinduístas, que muçulmanos não entram. Né? Tipo gangue. Exatamente isso. Não é igual a Liberdade aqui em São Paulo, que você entra lá... E você tem contato. Não é igual isso. E aí, por exemplo, a Índia era um país só, né? E aí, por conta da religião, é um país, na sua grande maioria, hinduísta. Bangladesh se formou, um novo país, e Paquistão se formou, por serem 2 áreas muçulmanas. E aí, hoje existe desde sempre, né? E hoje continua existindo um conflito armado mesmo, assim, que tem a ver com um exército, tem a ver com terrorismo e tudo mais, entre Índia e Paquistão. Antes era um país só, mas por ser uma religião diferente, eles se separaram. Então, a religião, ela meio que ela vai ditando Eles não têm esse contexto religioso que talvez a gente tem. Para eles, não existe a religião. Eles não separam o que é o sagrado para eles e o que é o secular. Para eles, essa é a minha vida, essa é a minha filosofia de vida, né? Então, aquele povo que adora um outro Deus, eles são diferentes de nós. E aí são, sim, perseguidos. As minorias são perseguidas, assim. Então, vamos supor, então a questão do evangelho ser perseguido, e entre aspas, as outras religiões não, é por ser vertentes do hinduísmo. Vamos dizer assim? Vertentes assim que eu digo que começaram no hinduísmo, só que tiveram, igual você falou, são ramificações do hinduísmo. E aí, por ser ramificações do hinduísmo, eles meio que estão tranquilos quanto a isso, mas aí o evangelho, por não ter uma base no hindu, eles perseguem, né? Perseguem. A ideia é essa. As outras religiões, elas têm sim uma vertente, começaram nessa origem, né? Então, elas são tolerados. Nós, cristãos, né, o cristianismo, né, que nós seguimos, ele tem a base lá, ele tem a mesma base com o islamismo. Nós viemos de Abraão, né? E aí a diferença, aquela questão, né, de Israel e de Ismael, né, os filhos de Sara e tudo mais. E só que por que nós cristãos não somos perseguidos em alguns lugares do mundo? Porque o nosso Deus, ele exige uma coisa, que é exclusividade. Nosso Deus, ele exige que a gente não adore outros deuses. Então nós podemos adorar a Ele, somente a Ele. Então, por conta disso, a gente
não falando sobre a religião, mas sobre a maneira que nós relacionamos com o nosso Deus. A gente entende que Ele é o nosso Senhor, e aí para Ele ser o Senhor também, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, né? Todas as expressões de quem Ele é. Mas o fato dele ser Senhor também quer dizer que Ele tem o senhorio sobre todas as áreas da nossa vida, né? Então, por exemplo, para um hinduísta, para um budista, para um muçulmano, para um sikh, eles reconhecem Jesus. Alguns deles conhecem a Jesus, né? Então, um budista, por exemplo, vai falar que Jesus, sim, ele é um espírito muito iluminado, é alguém que, né, que teve uma ótima trajetória, né? Um hinduísta, ele também reconhece a Jesus. É alguém que veio aqui, que é nossa referência. Como um profeta, né? A diferença dentro do hinduísmo é que Jesus é um dos outros, todos os outros, mais de 200 milhões de deuses. Então é mais um, né? Então, primeiro é o desafio das pessoas conhecerem e entenderem, e o segundo de viverem reconhecendo que esse é o único e exclusivo Deus. Ele é Senhor sobre tudo, né? Então é por isso, assim. Por quê? Porque para nós ele é exatamente isso. Ele é só ele. O eu sou. Exatamente. E a pergunta que eu tenho para te fazer, então, entrando em tudo isso, como é para você viver isso? Tipo, como que isso queima no seu coração? Como que é para você lidar com essas situações? O que você sente no seu dia a dia conforme você vai executando a sua missão, né? Como que é tudo isso para você? Tá. Primeiro, queima muito no meu coração, assim, esses desafios. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio, né? Eu acho que algumas das expressões de quem Deus me chamam mais atenção. Eu creio, eu me relaciono, eu acredito num Deus de amor, num Deus de paz, mas desde criança, assim, quando é falado sobre um Deus de guerra, sobre um Deus de... Isso me chama muito a atenção. Então, eu sou alguém que gosta de desafios, né? E aí esse desafio de entender que em alguns lugares as pessoas ainda não conhecem, isso para mim é muito forte, né? Eu não tenho um chamado específico para nenhum local, eu não tenho um chamado específico para um país, para um povo. Meu chamado hoje ele está sendo aqui nessa mesa com amigos, e a partir disso o que vai acontecer com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque isso aqui é um campo missionário gigantesco, né? Mas me chama muito a atenção dessa oportunidade de anunciar Jesus onde ele ainda não foi anunciado, né? Junto com isso, eu entendo também o nosso papel como cristão, né? As pessoas podem sim ter uma revelação de quem Deus é de maneiras diferentes, através de sonhos, através de visões, mas a maneira mais convencional de alguém ouvir é alguém falando. Sim. E aí tem uma assim, Jesus ele quer voltar. E eu quero participar disso, né? Então, existem algumas promessas, até a primeira mesmo de Abraão com relação a missões, de que todos os povos seriam abençoados, ela não está totalmente completa. Ainda existem muitos povos, muitas pessoas, uma porcentagem gigantesca do mundo, que nunca ouviu falar, né? Junto com isso, eu acredito mesmo que quando, lá no texto de Torre de Babel, né, quando Deus formou os povos, ele colocou coisas do caráter dele, expressões do caráter de quem ele é em todos os povos. É lógico que todas as culturas também foram manchadas pelo pecado. Sim. Mas aí eu acredito que eu conhecendo os povos, eu conhecendo as culturas, eu vou conhecer um pouco mais de quem Deus é. Então, existe sim um desafio espiritual dentro disso, um desafio emocional. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Se cortar aqui, sai sangue, né? Existem esses desafios, mas existe também uma riqueza em você conhecer pessoas, de você conhecer cultura, e experiência de você falar para quem nunca ouviu falar, né? Você anunciar para quem nunca ouviu falar nada de Jesus, não sabe nada do que é isso. Então, essa oportunidade, para mim, isso é muito rico. Que legal. Isso é muito rico, assim. Que nem eu tava, essa madrugada, eu fiquei acordado, né, por causa da minha esposa, e eu lendo ali... Fui reler Atos, acabei lendo Atos todinho, cara, madrugada toda. Né? Aí eu tava vendo a história ali de Paulo, aí quando entra Pedro, que Paulo perseguiu os cristãos, e quando Paulo se converteu, cara, o que ele queria era falar. E quando ele fala, assim, a diferença do que é ministrado hoje em muitas das igrejas, não pregando sobre placa, nada, mas, tipo, você não vê ele falando assim, poxa, Deus vai te dar
daquela época, um cavalo branco, Deus vai te dar... Uma carruagem. Ele falava da promessa, tipo... Falava sobre a graça. Sobre a graça, sobre o que Jesus fez, sabe? E o evangelho genuíno. Então, assim, ele tinha esse prazer de levar Jesus para essas pessoas, assim como você tá falando. E, cara, eu queimo por isso também, sabe? Legal. Eu sei que o meu chamado não é missão, né? A gente sabe que Deus selecionou pessoas que nem você, assim, para aguentar esse barco, porque não é fácil. A gente sabe, não é fácil, é uma vida de... Se a nossa vida de cristão já é renúncia, de um missionário é 10 vezes mais renúncia ainda, né? E como que é pra você, tipo, seus filhos te acompanham, você deixa eles, como que funciona essa logística para você poder estar exercendo o seu ministério? Tá. Eu estou em missões, né, em tempo integral há 16 anos. Só acrescentando a pergunta dele. Legal. A gente quebrou totalmente o protocolo. E, cara, isso realmente é o que a gente conversou no carro. Isso é um bate-papo, é uma conversa. Sim. Sem problema nenhum. Mas, já pegando a pergunta dele, se apresenta. Fala quem você é, fala da sua família. Legal. E aí, cara, já entra uma pergunta na outra e já entra na pergunta do Vinícius também. Legal. Tá, então, eu sou o Rafael. Eu sou muito mais o Rafa mesmo. É assim que todo mundo me conhece. Nós estamos com R ao quadrado, então, né? E aí, eu sou de São Bernardo do Campo, né? A minha história tem um pouco... Ela se mistura com a história do pastor Daniel, que esteve aqui, né, como convidado aí. Porque eu cresci na mesma igreja que o pastor estava, ele contou um pouco da história, né? Da IPI e de como a comunidade evangélica Senhor dos Exércitos foi formada. Eu era uma criança na época, só acompanhei a minha mãe, né? E a minha irmã. Mas eu cresci. É impossível falar da minha vida e não falar desvinculado da igreja, né? Da igreja onde eu cresci, que é a SESI, a Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos. Foi onde eu comecei a ouvir sobre missões e aonde eu sempre ouvi, onde começou a despertar, cara, o que é isso, né? Junto com isso eu sou músico. E aí se alguém me perguntasse quando eu era criança, assim, qual que é o seu sonho? Eu acho que talvez eu nem sabia o que estava falando, ou talvez sabia. Aí eu falava, eu quero ser músico e eu quero através da música falar de Jesus em todos os lugares. E é legal, tempos se passaram e tal, mas a visão que eu tinha, ela não era de missões e de missionário, era a visão um pouco distorcida. Eu sei do meu chamado missionário eu tenho convicção dele desde 10 anos de idade, mais ou menos. Nós estávamos na igreja e nós recebemos um missionário do Pará, ele era da Jocum, que é a organização que eu faço parte hoje, vou explicar o que é isso. Ele foi até a igreja e ele ensinou para as crianças, para o pessoal, uma peça de criança, que se chama O Ladrão da Alegria. E eu participei dessa peça e tudo mais, terminou a peça, ele chamou minha mãe e falou para minha mãe, eu acho que Deus tem alguma coisa com relação a missões para esse menino aí. Legal. Como eu disse, né? A minha visão de missionário é tipo assim, cara, isso é muito difícil, não é isso que eu quero. E aí eu, desde sempre, né, tinha um contexto de trabalhar e tudo mais, eu não queria abandonar a minha família, né, minha mãe, irmã, com quem eu morava e tal. Eu amava estar na minha igreja, né? Muito assim. E aí não é isso tal. E aí eu resolvi fugir, né? E eu estava conseguindo assim. E eu fugi durante muito tempo. A minha adolescência inteira eu fugi. Na sua cabeça você na minha cabeça conseguindo. Tava tentando enganar Deus ali, mas aí eu fugi, mas como era a minha fuga assim. Então, por exemplo, os amigos falam: hoje vai ter ali tal pessoa que vai falar. Eu falo, não, essa pessoa aí é de Deus, vai falar sobre missões. Não posso ir. E aí, então, vamos ali assistir alguma ministração de alguém, vai ter, sei lá, até show, assim, então, vamos lá. Eu falei, não, essa pessoa é de Deus, aí eu não posso ir, tal. E aí, a música, ela sempre foi muito vinculada na minha vida, né? Não sei te falar o que veio primeiro. Se é o que a gente trabalha hoje, assim, se é a questão da família, se é a questão de missões nesse contexto de outras culturas, ou se é a música. Na verdade, tudo isso vem quem eu sou, assim, esse sou eu. E aí eu falei, se Deus então tem o plano de me usar também com relação à música, se ela também vai ser uma ferramenta de eu anunciar o evangelho, eu vou abandoná-la. E aí então eu consegui fazer isso durante um tempo. Mas em 2007, em abril de 2007, mais ou menos nessa época aqui, março, abril, nós recebemos na nossa igreja uma equipe da Jocum. E eles vieram aqui para fazer um trabalho de artes e tudo mais, eles estavam indo para o Oriente Médio, passando por alguns países por lá. E aí então, eu, de uma maneira muito intencional assim, eu não participei desse trabalho, eu não participei das oficinas,
Porque eu sabia que o pessoal era da Jocum e é uma galera de Deus, e Deus ia falar comigo com relação a missões. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que fugir. E aí, então, eu fui no último dia, no domingo à noite, e aí eu queria chegar no momento que eu não... Depois do louvor, o culto já começando, não sei o quê, e não queria participar de tudo, porque eu queria ficar meio sem entender, assim. Legal. A pregação aconteceu, realmente eu fiquei deslocado, e aí eu peguei um tempo do louvor. No final do culto, acabou o culto. A hora que acabou o culto, a pessoa que estava liderando esse momento de louvor, ele falou, pastor, eu estou sentindo de voltar e ministrar mais uma música. Aí eu sabia que era comigo, assim. E aí, então, o pessoal começou a ministrar mais uma música. No meio da música, o baterista parou de tocar. E aí, todo mundo da igreja olhando o que aconteceu, o pessoal que estava ministrando junto, olhando e tal. E aí ele tinha algumas luzes assim, né? E ele tentando procurar alguém e tal. E aí, de repente, ele desceu assim. E ele foi onde eu estou, me pegou. E parecia assim que ele tava... Eu fui como pena, assim. E ele me colocou em frente à bateria e tal, e ele só falou... Já tinha um tempo que eu tava fugindo disso, né? E ele falou assim, toca aí. E aí eu, não toco e tal. E ele falou, toca aí. Eu não toco. Eu nem conhecia essa pessoa, não sabia nem o nome. E aí ele abaixou a cabeça, ele levantou, era exatamente a mesma pessoa, só que tinha muita autoridade no semblante dele. Ele falou, toca, Deus tá com saudade de te ouvir. Uau. E aí eu comecei a chorar, né? Fui lá e toquei e tudo mais, e depois eu falei assim, o que aconteceu? Tipo assim, por que você fez isso? Ele falou, cara, Deus só falou para eu te encontrar. E aí eu saí te procurando, e aí tinha uma luz sobre você, e eu te trouxe até aqui. Você tem alguma coisa a ver com missões? Aí eu falei, eu tô aí 18 anos fugindo. eu tenho alguma coisa a ver com missões. E aí então... Foi na naturalidade, tô exatamente. só 18 anos. Tô aí fugindo. E é isso assim, e a igreja, para algumas pessoas sem entender, outras já me conheciam, eu cresci nessa igreja, né? Então, entendendo o que estava acontecendo. E aí, assim, eu gosto muito de honrar a liderança, porque eles foram as pessoas que acreditaram. Porque eu mesmo não acreditava. Missões era algo muito difícil, assim, para mim era algo impossível. E a liderança falou, não, isso é possível, vai, a gente vai orar por você, a gente está junto com você e tudo mais. E aí, então, eu esperei uma próxima escola introdutória dentro da organização que eu faço parte, a Jocum. Então, dia 16 de julho de 2007, quase 16 anos atrás, eu fui de maneira integral para a Jocum. O que é a Jocum? Jocum quer dizer Jovens com uma Missão. Ela é uma organização não denominacional, então não é de uma igreja específica. E ela é uma organização internacional. Ela começou em 1960 nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou em 75, há bastante tempo. Por que ela é uma organização interdenominacional? E por que tem esse nome de Jovens com uma Missão? Há bastante tempo atrás, só quem ia para missões eram pessoas casadas. Então, a pessoa ela casava, ela fazia talvez uma teologia, ela trabalhava com a igreja local e aí ela ia para missões. Mulheres solteiras e jovens não iam para missões dessa maneira. E aí também pessoas de igrejas menores não iam para missões. As suas igrejas mais tradicionais tinham lá a Junta Batista, a Junta Presbiteriana, né? E Jocum ela vem possibilitando para que qualquer pessoa, de qualquer denominação, possa estar em missões. Isso em 2007, 2 anos depois eu conheci a minha esposa. Exatamente, ela estava passando por esse processo. Ela estava fechando a faculdade de Direito, saindo da cidade dela, que é Cosmópolis, interior de São Paulo, do ladinho ali de Campinas. Estava indo para fazer essa escola que se chama ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. É uma escola que tem a duração de 5 meses, 3 meses teórico, 3 meses prático, baseado em primeiro você conhecer a Deus, depois se tornar Deus conhecido, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a nós mesmos. A pessoa vem, ela tem 3 meses dentro de uma base missionária, depois ela é enviada para algum lugar no Brasil, em qualquer nação, ela acontece em várias nações, ou para alguma outra nação. E aí conheci a minha esposa nesse contexto. Então, nós começamos a namorar e nós somos uma família de missionários. Então, respondendo aí o Vini, né, nós somos uma família de missionário. A minha esposa ela já tinha o chamado missionário antes da gente se conhecer. Então, nós vivemos juntos em missões. E aí, então, hoje nós temos 2 filhinhos, a Antônia, uma menininha de 6 anos, e o Benjamin, que é um menininho que hoje está com 2 anos. Né? E eles estão crescendo em missões. E aí, como a gente consegue administrar isso? A gente consegue fazer muita coisa junto. Na verdade, família é o plano de Deus, né? Sim. Então, e
a gente povoar o mundo com famílias, isso é a intenção de Deus. Então, nós queremos mesmo viver assim. Em alguns momentos, por conta de rotina ou por conta do trabalho, eu faço sozinho. Né? Então, durante um tempo, por exemplo, eu fiz um trabalho de evangelismo com traficantes. Existia um perigo. Né? Eu saí da minha casa 1h da manhã para ir para isso. Então, eu ia sozinho. Né? Em alguns contextos, né, nesse contexto transcultural ou intercultural, da gente ir para um país que é mais fechado, talvez eu também vá sozinho, depende de onde a gente vai se envolver, né? De maneira alguma querer expondo a minha família a um perigo. Sim. Mas também, o perigo é muito relativo, né? Porque a gente crê que a gente é chamado, enviado por Deus. Então, o máximo que pode acontecer, não é isso que a gente quer, mas o máximo que pode acontecer é a gente morrer. E a gente morreu, né? E aí, mas a causa maior, o evangelho, ele foi anunciado. Então, mas a gente vai administrando assim, né? Mas às vezes tem alguns desafios, né? Esse mês aqui, a gente está quase no final do mês, eu encontrei a minha esposa, vi a minha esposa e meus filhos somente 4 dias. Porque eu ainda vou voltar para minha casa daqui a 2 dias, 3 dias. Coração aperta. Eu tô com saudades, né? Tô com saudades. Mas aí a tecnologia nos ajuda, aí chamada de vídeo e tal, dá para matar um pouco das saudades, assim, né? Ô, Rafa, eu queria aproveitar, acho que é um gancho perfeito para isso que você está comentando, disso de ir em vários lugares, né? Então, obviamente, você tem vários tempos de mesa com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes. Sim. E aí a gente puxa a nossa pergunta-chave aqui, o que é mesa para você? O que é tempo de mesa, o que é estar à mesa, né? E qual foi a mesa mais impactante, digamos assim, a mesa que você falou, uau, tipo, foi uma mesa diferente para você? Legal. Eu acho que mesa, ela é chegada e saída. Ela também é permanência, né? Mas como assim? O convite de Cristo para a gente sempre venha para a mesa, né? Ele se apresenta como pão, né? Ele se apresenta como alimento, né? Então, a mesa, ela é primeiro esse lugar de comunhão mesmo, né? Mas ela também, ela é o final de algumas coisas. Então, nós somos a noiva de Cristo. E aí, no final de tudo isso aqui, todo esse trabalho de missões, o que vai acontecer, nós vamos estar na mesa. A gente vai estar numa grande festa com o Cordeiro, com o nosso noivo, né? Então, mas aí tem um meio desse caminho aqui. Sim, a gente foi para a mesa, a gente está na mesa. É tão bom estar na mesa. Estou tão feliz de estar aqui com amigos na mesa, à mesa. Mas tem um caminho para que essas coisas aconteçam, que é de que todos os povos voltem a estar de novo à mesa. Voltem a congregar, voltem a estar em comunhão. Né? E aí todos juntos a gente vai reencontrar. O Apocalipse fala isso, né, lá em 19. E a gente vai encontrar o nosso noivo para o grande jantar, para a grande comemoração, para um grande banquete. Né? Então eu acho que na mesa a gente chega, a gente fica livre, a gente se sente acolhido, mas tem um depois. Né? E com relação a missões, tem um trabalho de trazer as pessoas para a mesa, para a nossa mesa, para o nosso banquete, né? Para a nossa vida. A mesa tem totalmente a ver com vida. Né? Só que a mesa tem um paralelo muito legal, que nós vamos viver um momento meio que eterno na mesa. Eternamente isso vai acontecer, de maneiras diferentes. Né? Sim. E qual foi a mesa mais marcante, assim? Cara, eu já participei de algumas mesas, assim. Mas eu acho que uma mesa muito marcante foi em um local onde não tinha mesa. Estrutura. Uhum. Eu acho que a primeira vez que eu cheguei até a Índia, eu participei de uma mesa muito marcante. Lá não tinha uma mesa, as pessoas sentavam ao chão, né? Lá é assim a cultura, as pessoas comem com a mão. É uma comida diferente do que a nossa comida, mas o indiano, e não só o indiano cristão, mas qualquer indiano, ele tem... Porque na base das culturas nós temos Deus. O problema é que no meio do caminho a gente se perdeu aí, né? O pecado mesmo e tal. Mas existe uma filosofia indiana que é uma mesa, uma história. Uma mesa, uma vida. Uma mesa, uma comunhão. Então, dentro da cultura, não existe a possibilidade de você estar em comunhão se você não partilhar da culinária, da comida, da mesa, literalmente. Né? Então, a primeira coisa que você vai chegar dentro...
não só da Índia, mas da Índia, do Nepal, de países na Ásia, eles vão te oferecer uma comida. Em países que têm essa cultura parecida com a Índia, eles vão te oferecer uma bebida, que é um chai, que é um chá. A primeira coisa que você faz em qualquer lugar. Então, a primeira coisa é, vamos tomar um chá junto e vamos conversar. Se você parar numa loja, as pessoas não querem de cara te vender alguma coisa. Seja bem-vindo, vamos tomar isso aqui junto e vamos conversar. Então, eu acho que a expressão de mesa, ela está, cara, em todos os povos, assim, né? E aí, por que essa mesa? Porque eu estava num contexto de uma igreja perseguida, que vivia em perseguição, e essa mesa foi muito marcante para mim, porque eu cheguei lá para poder sondar a terra. E eu fiz algumas perguntas para um irmão que é cristão e mora lá, e eu falei, cara, como funciona quando você recebe pessoas aqui na sua casa para estar junto com você? Ele falou, não sei. O inglês era a quinta língua dele, né? E a gente conversando em inglês e tal, ele, não sei. Eu falei, tá, quando você recebe, então não uma equipe, uma família, mas então quando você recebe uma pessoa, vem aqui te visitar, né? Aí ele falou, não sei. Eu falei, tá, alguma pessoa então aqui do seu país. Quando você recebe uma equipe, uma família e tal, não sei. Aí eu, uma pessoa, e ele só, não sei. Eu, será que ele não está entendendo, né, o meu inglês? Por ser E a gente estava exatamente assim, numa mesa, ele de um lado, como o Vini está aqui na minha frente e aqui. Ele deu a volta, colocou a mão no meu ombro e falou assim, irmão, eu sou do sul, ele é do sul da Índia. E hoje, naquela época, ele continua até hoje morando no norte da Índia. Naquela época, tinha 26 anos que ele estava morando no norte da Índia. Ele falou, eu sou do sul e eu moro aqui há 26 anos. Em 26 anos, você é a nossa primeira visita. Uau! Então, essa mesa foi tão marcante e depois todo o tempo que eu permaneci lá dessa primeira vez que eu fui, essa foi a primeira vez que eu fui até a Índia, eu fazia questão de todos os dias ficar à mesa com eles, né? Eles tomam café muito cedo, 5:30 da manhã. Eles almoçam cedo, né? Eles jantam cedo. E dentro desse contexto ali também é uma organização, mas também é uma igreja, também é um orfanato e tudo mais. Então, estar junto com as crianças, com algumas outras pessoas, com os adolescentes, para mim isso era, cara, tem 26 anos que ninguém vem aqui para estar na mesa junto com essa pessoa. E ele não está num contexto fácil. Ele está no norte da Índia, que hoje é a região do mundo onde tem a maior concentração de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, esse meu irmão, que está há 26 anos nesse contexto, naquela época, 26 anos, ele nunca tinha recebido ninguém para a mesa dele. E como ele tinha um prazer de fazer isso, assim, eles, na cultura deles, eles Sim. O tempo inteiro, você quer beber um chai, você quer comer alguma coisa e tal. Hospitalidade. Então, hospitalidade. Assim, os brasileiros têm muito disso, muito, né? Nós somos uma cultura que tem a ver com isso. Mas os povos têm um grande prazer em falar da sua cultura, demonstrar a sua cultura, né? De trazer a gente para a mesa, assim, né? Sim. É difícil algum lugar que você vai que as pessoas não vão querer falar assim, te mostrar o que você... A culinária dele e tal, né? Sim. Mas essa mesa é muito marcante. Primeiro pelo contexto, eles vivem num contexto de perseguição e eu fui o primeiro convidado em 26 anos. Nossa, que espetacular. Que espetacular. Demais. Cara, é um negócio surreal, né? Surreal. É um negócio surreal. Enquanto a gente vive numa situação que, é segunda-feira, Vini, tá fazendo o quê? Não tô fazendo nada. Ô, Rafa, tô fazendo nada. Mano, vem pra cá, vamos conversar. Vamos falar sobre alguma coisa, vamos trocar uma ideia. Sim. E aí você ter relato de uma pessoa que passou por 26 anos, de não ter tido um momento igual nós tivemos aqui, só ter um momento depois de 26 anos, sendo que desses 26 anos, a única mesa, só que eu acho que a principal que ele teve foi a mesa com Jesus. Exatamente. Eu perguntei para ele, né? Falei... Hoje eu tenho 38, né? 39 de idade. E aí, 26 anos é muito tempo. E eu, cara, como que você sobreviveu? Sim. Sabe? 26 anos aqui, né? E ele tem uma equipe bem pequena. Ele, família e mais pouquíssimos amigos, assim. Estão lá no contexto de missões e tudo mais, assim. Não é suficiente para o que eles querem fazer. Eles têm muita coisa para poder fazer e não é. E eu falando, mas como que você... Como assim? 26 anos? E aí ele falou assim, eu tenho duas coisas que eu faço diariamente. Primeiro, eu estou aqui e me mantenho vivo porque eu oro. Muito. E um culto numa igreja indiana, por exemplo, o primeiro culto que eu fui,
durou 6 horas e meia. Uau. De 6 horas e meia, mais de 4 horas é oração. A gente ora 5 minutos. E aí ele me falou assim, esse irmão, falou, ó, eu falei, você ora muito. Ele falou, aonde eu vivo, eu não tenho opção de não orar. Se eu não orar, eu morro, literalmente. Se eu não orar, eu vou me enfraquecer. E eu falei, uau, que legal, é isso mesmo, a gente precisa disso. Ele falou assim, mas uma outra coisa, exatamente isso que o Cauê falou. Eu não, tenho 26 anos que ninguém está aqui, mas há 26 anos que eu estou aqui, eu tenho um encontro diário com Cristo. Então ele vai para a mesa. Sim. Com uma ótima companhia. Com certeza. Com uma ótima, a melhor companhia. Mesa de todas. A melhor né? mesa. Mas aí a gente entra num contexto, saindo um pouco da missão, né, de missões, que também não deixa de ser uma missão. Você já parou para pensar que dentro da igreja hoje tem pessoas há 26 anos que não recebem uma visita e às vezes essa pessoa também está fraquejando? Porque beleza, esse cara, ele entendeu o propósito que Deus tinha e ele busca diariamente, ele tem a mesa diariamente com o Cristo. Sim. Mas e pessoas hoje dentro da igreja que estão 26 anos, só um termo figurativo de falar, né? Esperando uma visita, a pessoa está enfraquecendo, não consegue mais buscar, porque Jesus foi bem claro quando ele enviou os discípulos de 2 em 2 para que quando um caísse, fraquejasse, o outro levantasse. ajudasse. Né? E quantos irmãos hoje nossos estão caminhando sozinhos e precisam desse tempo de mesa para se fortalecer novamente, para ouvir falar de Jesus, das maravilhas de Jesus, do que ele é, né? Porque, que nem o Mati fala assim, ele é o eu sou, né? O que você é? Eu sou. Sim. Onipotente, onipresente, eu sou o alfa, o ômega. E eu acho que isso que você falou entra numa questão que acredito que o Rafa já deve ter ouvido muito isso, né? Quando se fala sobre missões. Porque muitas pessoas falam, porque eu quero ser um missionário, que eu quero sair viajando, eu quero ir para longe, mas o teu irmão que está do teu lado, você não estende a mão para ele, né? Sim. Cara, eu conheci um grupo de missionários que, na verdade, me deixaram um pouco nervosos, assim. Porque era aquele grupo de missionário que, na região deles, eu conheço eles e conheço a região porque eu morei lá, muitas famílias necessitando, tipo assim, de cesta básica, por exemplo. E eles arrecadando cesta básica para levar lá para o Rio de Janeiro. Cara, você fez algum trabalho aqui no seu bairro? Sim. Meu, tem amigos seus precisando e você nem perguntou se ele precisa de uma cesta básica. Eu entendo, tipo, poxa, Deus está querendo levar eles pro Rio de Janeiro, mas eu acredito que a missão não é só você ir para fora. A missão é onde você está. Tipo, Exatamente. o Rafa tá aqui sendo um missionário pra gente hoje. Sim. Então, assim, não é só você viajar o fato da missão. Poxa, eu moro aqui, eu vou fazer missão aqui também. Sim. Exato. Enquanto eu não tô lá no Rio de Janeiro, meu papel é fazer missão aqui. Eu acho que tem muito a ver, exatamente isso, com o nosso coração. Se você não tem, com muita verdade isso, com muito temor, se você não tem o coração para fazer aqui, você não vai ter o coração para fazer nas nações. Verdade. Você não vai ter. Uma outra coisa tem a ver com o aprendizado. Se você falar, então, por exemplo, estamos aqui entre músicos. Aí você fala, um dia que eu estiver em tal lugar, eu quero dar aula para jovens, para crianças, por exemplo. E aí, só que se você não começar isso agora, você não vai saber como isso vai acontecer. Você não sabe como fazer. Então, existe uma caminhada de aprendizado, mas tem muito a ver com o coração. Você pode idealizar uma coisa, mas e hoje? Né? Então, legal. Então, quando você chegar lá, você vai viver o cristianismo dessa maneira? Não, mas o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, né? Então, a gente está conversando, sim, muito sobre esse contexto de outras culturas, mas eu moro em Piratininga hoje, que era interior de São Paulo. E eu preciso fazer algo em Piratininga. Não só porque eu preciso, eu quero. Né? Lá tem pessoas que também precisam de Cristo. Né? E o nosso trabalho, também pegando esse gancho que o Vini falou, às vezes a gente esquece, a gente seleciona uma parte que a gente quer obedecer, né? Então, a gente falando sobre... Na verdade, a Bíblia inteira, ela fala sobre missões. O Sr. Shedd falava, se você lê a Bíblia sem observar a ênfase dela por missões, provavelmente você está lendo a Bíblia superficialmente. A Bíblia é sobre a missão de Deus, né? E aí, como a gente é inserido nisso? Né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a grande história de amor entre eles e como nós somos inseridos nisso. Mas aqui fala a missão de Deus, né? Sobre a missão de Deus. Mas uma coisa que é muito que a gente usa o tempo inteiro, né? A gente gosta de falar disso, eu gosto de falar sobre isso, é sobre a grande comissão. Né? Por exemplo, lá em Mateus, né? E uma coisa que fala lá não é assim, vá e fale. E aí acabou o trabalho. Não é isso. É assim, vá e fale. Você batiza,
você vai acompanhar, você vai discipular, você vai acompanhar. Então, 26 anos alguém numa igreja, essa pessoa já ouviu falar, a primeira parte já foi, alguém já falou. Mas cadê a outra parte? Acompanhar, discipular. É o pré, o ato e o pós, né? Então, exatamente. E aí tem gente que às vezes está... Cara, a gente precisa de... Uma das grandes necessidades hoje, assim, é pessoa que discipulem outras pessoas. Né? No Brasil, fora do Brasil, né? A gente foi... Em 2008, eu fui para o Nepal a primeira vez. E aí... a gente estava conversando com líderes de uma igreja que vivia num contexto de restrição religiosa, né? Na época, o evangelho era tolerado, depois ele passou a ser perseguido, hoje ele voltou a ser tolerado. E a gente conversando com um pastor, e ele me perguntou assim, no Brasil tem muito cristão? Eu falei, tem bastante cristão. Uau, manda alguns para cá, a gente precisa ser discipulado, vem para cá, ensina a gente, discipule a gente. Né? E ele falou assim, até meio... Ele falou assim, ensina a gente a ser crente. Né? E aí eu falei, pastor... Estou nesse desafio, eu vou tentar encontrar essas pessoas. Nós voltamos depois nós fizemos alguns trabalhos lá e tudo mais. Mas eu acho que hoje um dos grandes clamores assim não é só as pessoas ouvirem, né? Mas é isso, tá aí o depois. Né? Como que a gente vai pegar, então, uma criança? A Bíblia fala isso assim, sobre a criança. Ela precisa ouvir constantemente, escreve isso nos batentes da porta, coloca nos lugares. Né? Então, como que uma criança... Não é só ela ouvir com a idade dos meus filhos. Ela tem uma caminhada, né? Com o jovem. Ele precisa ser discipulado. Né? A gente tem algumas estratégias para isso que eu acho muito legal. É uma célula, né? A gente tem grupos menores e tudo mais. Isso é muito legal. Mas elas precisam ser acompanhadas. Né? Em específico também, eu creio que, biblicamente, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Né? É muito legal. Histórias e tudo mais, mas a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? E é assim que a gente deve discipular, né? O Vini falou, antes a gente... o evangelho não promete algumas coisas pra gente, né? Deus não tem nem compromisso com a gente. Deus tem um compromisso primeiro com quem Ele é, com a palavra dEle. Sim. Né? Então é com isso que Ele se compromete. Nós somos atingidos por isso. Né? Mas a gente precisa falar sobre a palavra de Deus, entender que tem coisas que não mudaram, né? Sim. E como que é para você hoje levar o evangelho de Cristo assim para as pessoas? Porque assim, eu cresci dentro da igreja, né? Tive meu momento que eu saí também e tive o meu verdadeiro... Aí depois que eu voltei foi onde eu tive meu verdadeiro encontro com Cristo mesmo e eu falei assim, quem tem esse verdadeiro encontro não tem vontade de sair mais, não tem desejo, não tem, né? E na minha época, tipo, com 9 anos eu já estava no louvor principal e assim, o meu discipulado era muito forte. Tipo, eu apanhava muito de bibliada, de palavras fortes, os pastores eram muito duros comigo no discipulado. Isso me tornou uma pessoa assim, com 12 anos eu já tinha uma maturidade de uma pessoa de 18, 20, podemos dizer, da época. Por eu ser o mais novo, eu e meu primo, e a gente lidava com uns velhos de 30, 40 anos, essas coisas. Fui líder de adolescentes muito novo, líder de jovens e tal. Só que hoje a geração ela não aguenta mais a pancada que eu tomava, hoje as gerações não aguentam. Falo, o Cauê é líder de jovens, eu sou líder de jovens, o Rafa me ajuda lá com o pessoal. Se a gente fala um pouquinho mais duro, espana, entendeu? Então, como que é para você hoje levar o evangelho assim para as pessoas? Lógico, a gente tenta levar o primeiro amor de uma forma carinhosa, tal, mas o discipulado é o que é difícil, que é o problema, porque quando você começa a corrigir, as pessoas não querem mais por ser muito dodói, querer tudo do jeito delas, né? Uma geração muito sensível, digamos assim. Sim. Eu acho que tem... Essa é a palavra de Deus, então, né? Nós não podemos corromper isso, alterar, modificar. Então, o evangelho tem que ser pregado com integridade. Ponto. A gente não pode mudar alguma coisa porque vai te fazer bem. Vender um evangelho diferente, né? A gente não pode fazer isso. A gente pode, sim, contextualizar, né? Então, a abordagem ela pode ser de uma maneira diferente. Mas uma coisa que vai acontecer cada vez mais, quando mais a gente for se relacionando com Cristo, a gente vai tendo revelação de quem Ele é, e junto com isso a gente vai tendo revelação de quem nós somos. Né? A luz vai mostrando e tirando as trevas. Né? Então, em alguns momentos, confrontos vão ter que acontecer.
né? São necessários. O desenvolvimento da pessoa. Né? Exatamente. O que a gente precisa ter nisso, eu acho que é muita sabedoria, né? Uma graça de Deus e amor para fazer isso, né? Mas eu acho que também tem com a gente uma questão de lealdade. Imagina que eu estou vendo alguma pessoa errar, ou alguém está me vendo errar, pecar, e aí, poxa, eu não falo nada. E aí, depois de muito tempo, eu falo, cara, e às vezes já não dá mais, né? Porque o pecado tem consequências, assim, né? Então, às vezes já não dá mais para endireitar algumas coisas. As coisas podem ser mudadas e tudo mais, mas você vai viver a consequência disso, né? Mas eu acho que parte desse discipulado, né, que vamos dizer assim, que a gente falhou, de repente a gente está falhando um pouquinho, começou lá para trás, né? Então, tipo, com 9 anos, você já sabia o que era o evangelho, né? Com 9 anos, com 10 anos, eu já tinha certeza do meu chamado missionário. Por quê? Porque eu sempre ouvi falar sobre missões. Eu era um adolescente e os meus líderes me puxavam a orelha. Você não pode fazer isso, não é assim que faz, não é essa postura e tudo mais, né? Hoje a gente tem muito até medo e receio por isso, porque as pessoas também elas estão buscando o evangelho para ter, às vezes, não estou generalizando, mas às vezes as pessoas buscam para encontrar o que elas precisam, o que elas querem, né? Então, eu quero ficar bem aqui, mas de novo, assim, o primeiro compromisso de Deus não é sobre o nosso bem-estar, não é, e na verdade o evangelho vai trazer para a gente um desconforto. Se você lê a Bíblia inteira e isso não gera a gente um desconforto, e aí eu leio a Bíblia, tem alguma coisa errada. Eu li a Bíblia inteira e aí, tá bem, tranquilo, pessoas morreram pelo evangelho, legal, Cristo morreu por mim, tipo, cara, tem gente que está morrendo sem ouvir a Cristo, você fala, não, é isso mesmo e tal, isso aqui precisa gerar na gente um desconforto, né? Sim. Então, eu creio que é muito, para vocês que estão liderando jovens e adolescentes, muita graça de Deus e muita sabedoria, assim, e muito amor em como você vai fazer isso, né? Mas, por um outro lado, eu trabalho, né, com jovens, né? Nós temos 2 projetos sociais, assim, com jovens, crianças jovens, com famílias, mas alguns jovens estão envolvidos em umas situações bem ruins, assim. E eles precisam entender qual é a real situação deles, assim, sabe? Com muito amor. Com muito amor. Mas uma pessoa que tem, talvez, uma dependência química ou algum... Cara, se você continuar isso aqui, isso vai te levar para esse caminho. Alguém que não tem uma dependência química, mas que tem qualquer outro tipo de vício, qualquer outro tipo de pecado, fala, cara, isso vai te levar para esse caminho. Isso tem a ver com amor, né? Vocês me amam e vocês me confrontam. O confronto é uma atitude de amor, né? Então, a gente precisa, assim, com muita sabedoria, muito amor, mas falar, essa vida que você está levando, isso não vai te levar para lugar nenhum. Nós trabalhamos durante um tempo com um trabalho de evangelismo e nós tínhamos uma célula, não de uma maneira oficial, em 2 lugares diferentes. Uma era dentro de uma boca de fumo, a gente tinha uma fera com traficantes. Em um complexo de favela em Minas Gerais, se chama Serra, sem problema nenhum falar disso. E a gente tinha um local lá onde as pessoas paravam o trabalho e vinham para poder nos ouvir por 15 minutos. E a Jocum, em Contagem, uma base que eu morei por 10 anos lá em Minas Gerais, ela tem um trabalho há muito tempo, de evangelismo com profissionais do sexo. Específico com mulheres, né? Com prostitutas. E acontece um trabalho de evangelismo e também um trabalho de discipulado. Aquelas mulheres já sabem a situação que elas estão vivendo. Essas pessoas que estavam no contexto de tráfico já sabem. E elas precisam realmente ser confrontadas com relação a isso, né? Então, você sabe o que você está fazendo é errado, né? Você sabe que não é isso que Deus tem para você. Não foi isso que Deus sonhou para você. Não foi para isso que Deus te criou, né? E aí a gente precisa, sim, apontar o caminho, né? Sim. E aí todos os caminhos não levam a Deus. A gente só tem um caminho a apontar, que é Jesus, que é o único caminho. Então, você quer sair disso? Esse é o caminho, né? Mas a gente precisa de sabedoria e amor para fazer isso. Cara, é interessante você falar, no domingo, meu pai estava ministrando a palavra lá, eu estava na mesa de som. Geralmente eu costumo fazer fundo lá para o meu pai ministrando, nesse dia eu pedi para o meu irmão e eu fiquei lá atrás, lá. Aí do nada eu olho pro meu irmão, o meu irmão começa a me apontar assim lá para fora. Aí o que foi? Aí eu olhando, não via nada. Aí eu fui lá fora e tava o meu cunhado, que ele é diácono lá, abraçado com um jovem, porque do lado da nossa igreja, na esquina tem uma tabacaria lá, onde o pessoal faz
eventos, essas coisas. E esse jovem tava chorando lá e aí pediu para me abraçar ele. Aí eu abracei ele chorando. Eu falei assim, cara, eu uso tudo isso daqui para preencher um vazio que tem dentro de mim. E eu falei assim, você sabe quem pode preencher esse vazio? Aí ele falou assim, eu sei que é Jesus, mano, eu amo ele. Só que, tipo, você vê que tem jovens que eles sabem que esse vazio precisa ser preenchido por Jesus, não pelas coisas, só que muitos não têm forças. Porque muitas das vezes, que nem nessa ocasiões e outras que eu pude experimentar, foram pessoas feridas pela igreja, pela religiosidade. Sim. Porque muitos hoje, muitos não, né? Não vou generalizar, algumas igrejas ou alguns discipuladores, pastores, tentam empurrar a religião goela abaixo das pessoas, e não é religião. Porque quando você se converte, a primeira coisa que o pastor faz para você é o quê? Beleza, você aceitou Jesus, agora vamos ver o que você é chamado para fazer. Sim. E, cara, não é esse o processo. Você aceitou Jesus, agora você precisa conhecer ele primeiro. Aí vem até o livro fazer um merchan aqui pro Estevão. Cara, eu ia falar sobre isso agora, que é uma pergunta que eu tenho pro Rafa. Vem o merchan pro Estevão, que ele fez um livro, ele é meu primo, escreveu um livro escrito A Intimidade Veio Antes do Serviço. Ou seja, você aceitou Jesus, cara, agora você tem que gerar intimidade com Cristo, você tem que ter intimidade com ele, conhecer quem é Jesus, o que ele fez, gerar um relacionamento com ele, para depois você começar a servir. Só que o pular esse processo fere muitas pessoas, porque tipo, a pessoa entra na igreja, vê que às vezes não é capaz de executar algo, aí o pastor começa a cobrar e exigir, aí é onde a pessoa espana, né? Sim. Antes de você fazer a pergunta com relação a missões, não tem como você ir para outro lugar fazer missões se você não está fazendo ela dentro da sua própria casa, da sua própria família. 70% das conversões, elas acontecem num contexto familiar e entre amigos. 70%. Então, a nossa família... Eu tenho um chamado para todos os povos. Eu tenho um chamado para todas as nações. Mas eu sou marido. Sim. Eu sou pai. Você né? é filho? Eu sou filho. Eu sou irmão. Exatamente, né? Então, aquela história que a gente já viu, né? Brincadeiras e tudo mais. Tipo assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa aqui e é outra em outro contexto. Então, o nosso desafio também é isso. É que a minha esposa possa olhar para mim e falar... Não. O mesmo Rafa que ela vê fazendo missões, ela vê dentro de casa. Exatamente. Não dá para você ter dois pesos e duas medidas. Sim. Não dá para você ser uma pessoa em um lugar e ser outra em outro. Não dá para eu ser uma pessoa dentro da igreja e quando eu chegar no meu trabalho eu não ser a mesma pessoa. O mesmo Cristo que eu tento espelhar na igreja é o mesmo Cristo que eu tenho que espelhar no meu trabalho. O mesmo Cristo que eu espelho na igreja é o mesmo Cristo que eu tenho que espelhar na minha faculdade, na minha escola, entre os meus amigos. Se eu tenho vergonha de falar de Cristo para minha família, para os meus amigos, como que eu vou falar de Cristo para as nações? Eu acho que não vai. Eu acho que vai ser um desafio maior, entendeu? Assim, sabe? Então, assim, é igual você falou, as pessoas, quando ela fala de missões, não, eu quero ir para a África, eu quero ir para... Cara, mas e a comunidade onde você mora? Como que ela tá? Sim. Mas qual que é o índice de pessoas que são evangélicas, que são cristãos, na onde você mora? Você já tentou procurar? Tem quantas igrejas onde você mora? Sim. Tem trabalho... Cara, nós não estamos pregando placa de igreja. Se você está vendo uma igreja fazer um culto ao ar livre, você pode chegar como cristão e falar assim, cara, eu quero participar do culto também, eu vou estar aqui orando junto com vocês. Sim. Isso é você fazer missões e as pessoas entendem o ID como, cara, o ID eu tenho que ir lá na África, eu tenho que ir lá não sei aonde, Cara, o ID... ID é a pessoa que está do seu lado. É a pessoa que senta no banco. Do seu lado, a pessoa. É a pessoa que está sentada no seu banco lá no ônibus. Uhum. É a pessoa que está sentada no banco do seu lado no hospital, na faculdade, entendeu? No seu trabalho. Muitas vezes no seu trabalho você não tem que falar de Jesus explicitamente, mas as suas atitudes, ela tem que falar de Jesus. Uhum. O seu jeito de portar, as suas concordâncias, o seu jeito de falar, o seu jeito de se portar contra uma situação duvidosa. Uhum. Então o cara fala assim, mas eu não consigo falar de Jesus porque dá testemunho com as suas atitudes, dá testemunho chegando no seu horário, dá testemunho saindo no seu horário, não sendo uma pessoa íntegra, sincera, respeitando e honrando a sua chefe. Isso é dar testemunho de Jesus. Sim. E as pessoas às vezes não entendem isso. De falar assim, cara, eu tenho que falar de Jesus, então eu tenho que chegar lá, mano, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus sofrendo de gente por todo aquele que... Mas calma aí, não, calma. E talvez aí tenha um grande desafio pra gente, né? Porque aonde eu cresci, na minha família, onde as pessoas me conhecem, né?
Você quer saber das minhas debilidades, dos meus defeitos? Pergunta para minha esposa, pergunta para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para os meus filhos. Então é ali onde a gente é confrontado. Mas a gente tem um chamado, que é que todos os povos possam ouvir. Sim. Mas esse chamado ele tem a ver, esse é um chamado geográfico, mas ele também é para onde? Para todos os lugares. Todos os lugares. É aqui em Jerusalém, em Judéia, Samaria, mas e aos confins da terra, né? Então uma coisa que eu sempre falo assim é que nós precisamos de pessoas em todos os lugares, em todos os lugares. Eu não chego na sua família da maneira que você chega, né? E isso é meio, cara, chega até a ser uma ilusão, eu acho. Então um dia quando eu estiver em tal lugar eu vou fazer isso. Mas e aqui, e agora? É isso. Né? A gente tem um trabalho em um vilarejo lá na nossa cidade. Ele é um trabalho no vilarejo, uma parte rural, assim. E o vilarejo tem um desafio muito grande, assim, culturalmente. As mulheres não são respeitadas, as crianças menos ainda. Várias coisas ruins que acontecem por decorrência disso e tudo mais. Eles vivem numa situação de carência, assim, financeira, mas de carência cultural, assim... eles vivem uma situação muito difícil, muito difícil. E ele está a 15 quilômetros da minha casa. Assim, alguns minutos de carro, uma estradinha de terra, mas alguns minutos de carro. E a gente estava muito apontando para as nações, sabe? Assim, e parte do que a gente faz hoje, a gente mobiliza e também treina pessoas, em específico jovens, para que eles possam ir para as nações. Mas eu moro nessa cidade, esse vilarejo está a 15 quilômetros da minha casa. Então a gente começou a fazer um trabalho lá. Eu quero alcançar as nações, eu quero as nações. Parte disso aqui é onde eu estou aqui inserido, né? Você falou de o meu bairro, a minha rua, a minha família, os meus amigos, todos os lugares é um campo missionário, né? Você falou de Jerusalém, só que dentro de Jerusalém você acha que não tinha bairros ali dentro de Jerusalém? Então como que eu vou fazer missões, só que é igual eu falei, só que eu não começo é até um redundante falar isso, mas como eu vou fazer missões se eu não começo pelo começo? Sim. E o começo é a minha família, o começo é meu bairro, o começo é a minha cidade. Como que eu vou querer ir para a Inglaterra? Como que eu nada contra, cara? Cara, beleza. Inglaterra, eu tenho ouvido bastante sobre a Inglaterra. A Inglaterra é um país bem complicado de você falar do evangelho também. É como que você vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o satanismo lá é muito forte. A gente tem ouvido falar sobre isso. Como que eu vou para outros lugares, sendo que eu não tenho uma experiência com Deus aqui? E é igual você falou, como que eu vou começar uma coisa se eu não fiz estabeleci um pré-projeto aqui? Se eu não peguei e falei assim, Deus, eu vou começar por aqui primeiro, porque eu sei que o Senhor tem alguma coisa aqui, para depois atingir algumas coisas. E o seu trabalho, você falou assim, nós temos um chamado para as nações. Só que o seu chamado para as nações... Deus te envia para as nações, só que também Deus te treina para enviar pessoas para as nações. Então, aí você entendeu o seu chamado também, de falar assim, Deus, por enquanto eu não estou podendo ir, mas eu posso treinar pessoas para poder alcançar isso. E o meu chamado pode ser o chamado de outras pessoas. Sim. E aí, com isso, pegar e falar assim, Deus, eu não consigo ir para as nações, mas eu consigo atingir a nação que está perto de mim. E qual que é a nação que está perto de mim? É o meu bairro, é minha família, é o meu tio, é minha tia, é minha escola, é meu trabalho. Então, não dá. As pessoas têm que entender o id de Deus. A Bíblia fala toda de nação. Falou para cara, a terra vai ser como as areias. Então você não vai conseguir contar. E aí ele falou assim: então tá bom, vou sair, vou. Não, ele pegou e ele entendeu o propósito de Deus e falou: cara, são passos e passos. Eu não vou conseguir atingir tudo, mas o meu filho vai, mas o meu neto vai, mas o meu tataraneto vai. Não, e outra, aí entra naquilo que a gente também estava falando assim, eu não tenho chamado missionário hoje. Lógico, todos nós fomos chamados para levar o ID, mas entendemos que, tipo, né, pessoas foram chamadas assim, que nem o Rafa ter essa missão. Eu não consigo ir, mas eu consigo financiar o Rafa, consigo apoiar, dar o suporte, orar, enviar dinheiro, porque só a oração também não paga o que eles comem, a passagem. Eu não sei como funciona o trabalho do Rafa, depois ele vai explicar melhor, né? Mas é isso, se eu não posso ir, mas eu posso financiar, você também está praticando o IT, financiando alguém que vai, entendeu? Eu acho que tem duas coisas disso, assim. Nós temos sim essas pessoas, todos nós, né? Nós temos, pensa no exército, né? Chamados, funções específicas. E a gente está por uma questão do corpo mesmo, né? Funções específicas. A gente está por uma causa maior. Então a gente tem a missão de Cristo. Todo cristão tem que se comprometer com essa missão de Cristo. Se você é cristão, pronto, se comprometa com a missão de Cristo. Isso te torna cristão.
Como a gente vai atuar e como a gente vai se comprometer, aí a gente tem coisas específicas, né? Mas se você... tem 3 coisas assim que eu sempre falo que isso é para todo cristão. Você tem um estilo de vida que contemple a Deus, né? E aí você responda nisso como uma maneira de entrega e de adoração. Então, adoração nesse contexto... Estou falando sobre música. Um contexto do nosso contexto de vida. Isso é para todo cristão. Você entender o coração de Deus e você orar por isso, que nós chamamos de intercessão, isso é para todo cristão. Sim. E você anunciar o evangelho é para todo cristão. Sim. Tem alguns que têm um chamado específico, para um local específico, para uma maneira específica, né? Aí existe sim aí missões da maneira, por exemplo, que eu vivo, que tem a ver com algo geográfico e tudo mais. Mas nós somos cristãos em todos os lugares, né? Sim. Nós temos que viver esse evangelho em todos os lugares. As pessoas jogam o peso de pregar o evangelho para o missionário. Tá doido, Nós como cristãos, nós falamos assim, cara, já tem um missionário lá, ele já está fazendo. E aí nós esquecemos que do nosso lado tem uma pessoa que precisa. Eles falam assim, mas tem um missionário. Não, mas é do nosso lado. E aí é onde você falou, cara, a oração, o jejum, a devoção a Deus, o seu devocional, você entrar no secreto e você ter a sua intimidade com Deus, cara, isso é a base. Sim. É a base da vida com Deus. Sim. O ID é isso, o ID está na base também. Tá. Só que igual você falou, uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para pastores, outros são chamados para missionários. Só que não dá para eu deixar a carga toda nas suas costas. E eu nem consigo, né, responder isso. Não dá para deixar a carga tudo nas costas do missionário. Sim. Pô, eu tô curioso da pergunta do Rafa para saber se é a mesma que a minha. O que eu ia perguntar para você, né? O Vini comentou do livro do Estevam, né? O primo dele, que congrega com a gente lá na Getsemane, que se chama Intimidade Vem Antes do Serviço. A pergunta que eu tenho para fazer para você, até ontem você estava no Nordeste. Estava em Pernambuco. Você está aqui hoje, São Bernardo do Campo, daqui a pouco você vai para onde? Piratininga. Você está sempre, como você também comentou, você faz tempo que você não consegue estar com a sua família, né? Então você está sempre em movimento. Como tem sido a sua intimidade com Deus? Esse tempo com Deus? Você e Jesus na mesa. Agora, Senhor, é o nosso momento de mesa aqui. Hoje a gente vive num tempo que a gente não tem tempo. E muitas pessoas usam isso como um escudo, como uma desculpa. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, quanto mais para falar de Jesus para alguém. Como você se organiza? Como é a sua agenda? Como que você encontra esse tempo? Porque como que você vai falar de Jesus se Jesus ele não está queimando dentro de você? Perfeito. Eu queria entender para que as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, para que pudesse ter como um exemplo. Falar assim, cara, ele está se movendo, só que a presença continua com ele. Tá. Não sei se era essa. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos legal. isso. Eu acredito que não tem como a gente entregar alguma coisa que a gente não tem. Então, um exemplo sobre essa última semana aqui. Na verdade, dessa vez tem 10 dias que eu estou fora de casa. E eu fui em específico para treinar jovens mesmo assim, né? Nessa equipe tinha 3 pessoas que são 2 com 17, 1 com 18 anos, todos mais jovens do que eu, assim. Eles estão indo trabalhar no Oriente Médio. Eles vão trabalhar com judeus e com muçulmanos. E também estão indo para o sertão do Nordeste. E aí eu fui para treinar esse pessoal. Nesse contexto, né? Por essa caminhada e por algumas experiências, hoje eu faço isso também. Né? São as minhas flechas. Estou enviando essa galera aí e tudo mais. Mas eu não posso chegar lá e entregar algo que eu não tenho. Então, eu preciso ter a questão das disciplinas espirituais, né? Então, eu preciso encontrar, no meio disso daí, um tempo para a sós, eu e Deus. Nós dois, assim. Certo? Então, como eu vou fazer isso? Eu preciso fazer. Porque senão o que eu vou estar levando vai ser muito conhecimento. Isso é muito legal. Conhecimento você adquire em um livro. A diferença da nossa Bíblia é que isso aqui gera vida. Né? E aí então só conhecimento por si só não é isso. Mas o que a gente está falando, o que a gente está ensinando e ministrando, isso tem que gerar vida nas pessoas. Né? Então eu preciso ter a disciplina mesmo. Eu preciso assim, então se a minha rotina começa a tal horário, vou ter que acordar mais cedo. Vou ter que dormir menos. Eu iria dormir tal horário, agora eu vou dormir um pouco mais tarde. Enfim, como a gente quiser organizar o nosso... eu tenho um tempo no horário do almoço. Em vez de você ficar 1 hora de horário de almoço, você vai ficar
50 minutos, 40, não sei como vai ser a sua rotina. Mas eu preciso disso, né? Eu preciso primeiro por mim, certo? Porque eu não sou perfeito. E aí, por entender quem eu sou, humano do jeito que eu sou, eu preciso ter esse relacionamento diário, de um relacionamento que vai gerar em mim uma intimidade, né, uma dependência, e aí vai gerar em mim uma identidade. Então, identidade tem muito a ver com aquele que a gente se identifica, né? Então, eu preciso me fortalecer. Então, eu preciso ir para Cristo todo dia. Eu preciso ter meu tempo de oração, eu preciso ter meu tempo de meditação na palavra, parar e tudo mais e tal, né? Então, eu acho que tem a ver muito com a nossa disciplina. A gente não tem tempo? Cada vez as coisas estão mais corridas? Mas às vezes a gente arruma tempo, sabe? Para qualquer outra coisa. Então, a gente colocar isso como prioridade na nossa vida. Quando falamos que não temos tempo é porque não é a nossa prioridade. Exatamente. É o que você vê os coaches falando, né? Aí sobre prioridades aí que vem de curso aí na internet. Tudo isso que você tá falando, então, o que o Vini falou. A pessoa entra na igreja e o coração tá queimando no primeiro amor e, cara, eu tenho que pregar a palavra, mas como que você vai pregar de uma coisa que você ainda não está vivendo numa intensidade, numa intimidade que você não conhece? Porque assim, que é novo pra você. Uma coisa é eu conhecer o Rafa aqui, outra coisa é eu ter uma intimidade com ele diária. Sim. Aí eu vou conhecer o mais profundo. Sim. O conhecimento que você tem quando você aceita Jesus é muito superficial, entre aspas. Inicial mesmo. É aquele primeiro amor de Deus. É como se fosse aquela paixão da escola, quando você vê aquela menina tal na escola. É essa mesma coisa, aquele primeiro amor. E com Jesus é isso, é aquele primeiro amor, só que você não conhece ele ainda. Você precisa conhecer. Quando o Rafa olhou pra Kézia pela primeira vez. Quando a Kézia e o Rafa se olharam, começaram a chorar um pro outro. É aquele negócio, né? Um novo convertido e falou assim, bom, agora tô com Jesus, minha vida vai ser outra. Aí Jesus vem e fala assim, então, peraí, pra você ganhar você vai ter que perder primeiro. Exatamente. Pra você crescer, você vai ter que se diminuir. Aí é que sou fraco, é que sou forte. Sou fraco, é que sou forte. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Não, então quer dizer que eu tenho que estar desfalecendo. Não é que você tem que estar desfalecendo. É quando você entende e renuncia a tudo. Cara, você tá sendo fraco porque você tá renunciando. É que não depende de você, né? Não depende de você. Você tá se tornando dependente. Ele começa a quebrar o vaso pra reconstruir. E o nosso coração é muito enganoso, né? Se a gente vacilar um pouquinho, é só um dia, 2 dias, uma semana, um mês. O nosso coração vai porque a gente quer o conforto, a gente quer o que é mais fácil, a gente quer os nossos prazeres. A carne vai, é isso mesmo, vai gritar, né? E o que eu acho assim, o convite pra gente conheça e vamos prosseguir em conhecer, né? Então, a gente estava aqui, antes de começar, a gente estava falando sobre maná e tudo mais. O maná é algo diário. Diariamente você tem aquela dependência, diariamente você tem a busca, diariamente você tem um encontro, diariamente você recebe, né? Eu recebi hoje e acabou. Cara, vai dar algum problema nisso, diariamente, né? você tem a dependência. Diariamente você tem essa dependência. Então, e o convite, a base do reino é uma base de relacionamento. Nós vivemos em relacionamento, né? Por isso nós somos irmãos, né? Nós vivemos em comunhão, mas Cristo também nos chama para um relacionamento entre Ele e nós, né? Então, esse relacionamento não é algo, não é um encontro e acabou, né? Não é uma visitação, mas é algo diário, algo constante. E a parte mais legal dentro de tudo isso é que a gente está falando sobre Deus, que isso nunca vai ser chato, monótono, porque dia a dia Ele se revela. Então, hoje eu conheço Deus de uma maneira diferente que eu vou conhecer amanhã, que eu conheci ontem. Assim, uau, então tudo isso vai gerando na gente vida. Você vai ler a mesma passagem, só que Deus vai falar com você de maneiras diferentes. Cara, como eu nunca prestei atenção nisso, assim, né? Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi seu pai, não lembro quem foi que falou que tinha uma pessoa que só tinha um papelzinho com um versículo. Não lembro quem foi no podcast, não lembro quem foi que falou. Mas a pessoa só tinha um versículo. E ela lia aquele versículo todo dia. O mesmo versículo. Sim. A gente tem... existe um esforço sobre a tradução da Bíblia para todas as línguas falantes, né? E a gente tem alguns milhões de pessoas que não tem nada da Bíblia. Não tem a Bíblia, não tem um livro, não tem, por exemplo, o Novo Testamento, não tem um versículo. Alguns milhões de pessoas dentro disso. E é muito... Cara, é impactante quando você vê, por exemplo, um povo que tem a língua específica, recebe na língua dele um versículo, um trecho da Bíblia. Na língua dele, assim, sabe? Cara, é aquilo que ele tem. É aquilo que ele tem, assim. Sim. Mas de como isso é impactante para as pessoas, gera vida na pessoa. Assim. E a pessoa lê aquilo todo dia e todo dia Deus se revela de uma maneira diferente. Porque além da palavra ela se renovar a cada manhã, você também muda. Sim. A tua estação da sua vida, ela muda. Você começa a viver outras experiências
E aquelas mesmas palavras começam a fazer outro sentido. Tá? Além da palavra ser viva, você também muda. Você precisa. Porque você já não é o mesmo de ontem. Por isso que você precisa renovar esse conhecimento. Senão você fica estagnado, fica num cara do passado que não existe mais. E é aquilo que a gente falou, não lembro se foi no primeiro, segundo podcast, alguma coisa assim, sobre o alimento. Se a gente ficar sem comer comida, a gente morre, a gente vai parar no hospital. E a Bíblia é o nosso alimento, a nossa comunhão com Cristo, a nossa oração é o nosso alimento. Se a gente não se alimentar, a gente morre. Um líder de jovens, quando eu era jovem, assim, bem mais jovem, adolescente, e ele contou uma historinha que, de repente, muita gente já ouviu, assim. É uma história, né? Então, tinha um cara que ele tinha 2 cachorros, e ele colocava os cachorros para brigar e tal, e aí o pessoal fazia aposta nos cachorros. E aí ele via qual aposta estava sendo mais vantajosa para ele. Um cachorro preto e um cachorro branco. O cachorro preto teve mais apostas. O que ele fazia? O cachorro que ele queria que ganhasse, ele alimentava mais. O cachorro que ele queria que perdesse, ele alimentava um pouco menos. Na hora da briga, o cachorro que estava mais forte, ele ia ganhar. É exatamente isso. A nossa luta contra a carne e o espírito, essa luta aí, esse paralelo, qual que a gente quer alimentar? Né? Então, o que você alimenta... Poxa, mas eu tô nisso de novo. Pô, mas... A gente e a gente está se alimentando, e o que a gente tem para se alimentar, a gente às vezes não lembra e não tem essa disciplina, né? A gente não deixa de comer, talvez um dia pode ser, mas uma semana, um mês, porque o nosso corpo vai pedir isso. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito também pede que a gente se alimente daqui. Né? A base do cristão, cara, é renúncia. Sim. A Bíblia retrata o nosso relacionamento com Cristo como um casamento. Então, cara, o casamento é feito de renúncia. Você vai renunciar a sua vontade para ver ela feliz. E o relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Cara, eu vou renunciar a todas as minhas vontades, que Cristo, que você faça a tua vontade na minha vida. Só que aí no relacionamento, quando eu casei, o pastor Daniel falou uma frase muito... Cara, você tá casando não é para você ser feliz. Você tá casando para fazer ela feliz. E ela tá casando para fazer você feliz. Então, quando nós estamos com Cristo, nós estamos casando com Cristo, cara, e automaticamente, quando nós realizamos a vontade de Deus, nós automaticamente ficamos felizes. Foi o que eu falei no começo. Cara, como eu tô com... Cara, semana foi corrida, a gente fomos dormir tarde, fomos trabalhar, ficamos aqui até tarde montando o setup todo e tudo mais. Mas, mano, quando a gente chega aqui, a gente tem uma gratidão, a gente tem um sentimento de... Não é alívio, mas cara... todo peso se vai. Não, aí a gente entra naquela passagem que fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você acha que ele não se alegra vendo tudo isso? Aí é onde ele nos fortalece, nos renova. E a convicção de onde você deveria estar, né? Sim, esse é Deus está chamando vocês para isso. Sim. Olha o campo missionário que esse podcast é. Sim. A gente está chegando até pessoas que... Como a gente chegaria? Exatamente. Né? Então, Deus trouxe vocês para cá. Essa convicção de você estar no local correto, no tempo correto. Cara, eu estou realmente no centro da vontade de Deus. É isso que Deus quer pra gente. Então, pronto, se completou. Sabe? Na gente, assim, cara... Não é sensação de dever cumprido, mas é de plenitude. Sim. É isso. Essa é de isso. Deus, sim. eu estou no centro da tua vontade. Sim. Ainda falta muito para eu chegar no centro, mas eu estou caminhando no centro da tua vontade. Sim. Poderíamos estar em vários lugares, sabe aquela frase? Podia estar matando, roubando. Não é isso. Mas, cara, nós poderíamos estar fazendo várias coisas. A gente falou aqui num dos podcasts, você poderia estar tomando um café, você poderia estar fazendo alguma coisa dos seus afazeres do seu consultório, você poderia estar em outro lugar, você poderia estar voltando para sua casa para rever a sua esposa e seus filhos. Mas, cara, nós estamos aqui. É porque nós somos melhores? É porque nós somos mais bonitos? Não. Não é por conta disso. Mas é porque, cara, é o que Deus colocou no nosso coração e é o que está queimando. Sim. E nós se tornamos, falamos, Deus, o Senhor colocou no nosso coração, então tá bom, a gente vai tentar fazer do melhor jeito possível. Cara, a gente vai colocar um monte de coisa, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é para expandir o reino de Deus. É para que o reino de Deus possa ser pregado. Se vai chegar, é igual eu falei para você, se vai chegar no interior de São Paulo, se vai chegar cara, não sei, mas se atingir uma pessoa... Tudo isso valeu a pena. É porque é que nem a gente estava falando, não sei se você chegou a ver o nosso primeiro episódio, a gente já tinha esse momento ele viu todos, sei todos, até agora todos. A gente já tinha esse momento sem câmera. Quando a gente se reunia, a gente chegava de algum culto aqui, ficava até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o Cauê foi na minha casa, a gente ficava até 4 horas da manhã tendo esse momento de mesa.
E era falando sobre futebol? Não. Não, Era não. falando sobre videogame? Não. Era só sobre Cristo. Sim, sim. E a gente falava assim, as pessoas precisam sentir isso que a gente tá sentindo, sabe? É ouvir também, a mesa precisa chegar até essas casas, essas famílias alcançar. De que forma? A gente tem tempo para fazer isso todos os dias? Não, então a forma que a gente achou foi essa, né? Sim. De poder estar gravando e alcançando. Pegando esse gancho, não é porque nós somos bons, porque vocês são bons, mas existe uma frase muito legal sobre evangelismo. Evangelismo é um morador de rua, é um mendigo, falando para o outro onde tem alimento, né? Então, exatamente, eu entendi o que é isso. Eu entendi quem é Jesus. Continuo entendendo, mas espera aí, deixa eu compartilhar com você também, né? A nossa diferença para as pessoas, né? A gente tem 2 tipos de pessoas: pessoas que já foram adotadas e pessoas que estão esperando pela adoção, né? Qual que é a nossa diferença para as pessoas que nunca ouviram falar? Muita gente nunca ouviu falar. A gente tem hoje a cada 10 pessoas, 4 pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. Né? Então, uma média de 3 pessoas. Né? A população hoje é de mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar. 42,6% da população mundial nunca ouviu falar. Então, separadas aí em mais de 7 mil povos. Praticamente metade, vamos arredondar para 50, né? É, quase isso aí. Metade. E aí, qual que é a nossa diferença? Nós já ouvimos falar. Né? O que essas pessoas precisam? Ouvir falar. Ouvir falar. Sim. Só isso. Né? Deus já fez a parte dele, já criou, já se revelou. Jesus já chegou, já fez a parte dele, nos reconectando com o Pai. Né? E aí os povos estão lá esperando a gente fazer a nossa. Chegar e falar assim, eu já descobri o único caminho. É através daqui, Jesus o único caminho. Pronto, tudo pode. É aqui, esse caminho. É esse caminho, que ele é um caminho verdadeiro e vai gerar em você vida. Então, a parte mais difícil já foi feita. Né? O preço maior já foi pago. A nossa morte não iria gerar uma transformação no mundo inteiro. Só a morte de Deus, né, do próprio Filho, gerou uma transformação e impacto no mundo inteiro. Então a gente não precisa nessa maneira morrer para salvar ninguém. Sim. Mesmo que a gente morresse, a gente não salvaria. Então a nossa parte agora é só anunciar. Com certeza. Já está mais fácil para a gente. Né? É verdade. Rafa, eu detesto fazer esse papel agora, mas na minha função de âncora aqui, a gente tem que chegar nos finalmente aí. Eu queria muita coisa. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Bora. E aí depois dessa pergunta, se você já quiser emendar, deixar algumas mensagens, suas considerações finais, legal, falando sobre o ministério, sobre o que vocês têm feito. Rede social, o que você tiver. A última pergunta que eu tenho para fazer, olhando hoje para o seu chamado de missões, como é que você vê o papel da igreja? E eu acho que eu queria puxar hoje falando sobre a igreja brasileira. Olhando para a igreja brasileira hoje, falando sobre missões, o reino espiritual, como é que a igreja tem se posicionado e como você acha que a igreja deveria se posicionar, ou se você acha que o que tem sido feito hoje está certo, estamos no caminho certo, ou tem muita coisa a ser feita ainda? O que você vê o reino como um todo, como é que a palavra poderia chegar nessas pessoas, né? Mais da metade aí que ainda não ouviu falar de Jesus? Tá. Eu acho que a gente está vivendo hoje no mundo, mas isso também está acontecendo no Brasil, um novo despertar, assim. A gente está vivendo tempos de avivamento. O que acontece no avivamento, ele gera mudança. Sempre assim. Né? Então a gente está sendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, coisas estão acontecendo. O meu anseio é o que vai acontecer depois disso. Né? Mas o avivamento, ele gera mudança. Então a gente está... eu tenho um olhar muito esperançoso sobre isso. Né? E eu acho que Deus está começando, ele continua, na verdade. Deus nunca parou, ele nunca descansou, né? Mas algumas coisas estão acontecendo. Né? A gente parou há um tempo de falar sobre a necessidade da gente ir para uma outra nação, da gente falar para uma outra pessoa. Junto com isso, a gente também parou de falar sobre a gente estar sem influente no nosso contexto. Né? Então, a gente parou um pouquinho com isso, mas a gente está voltando a fazer isso. Eu acredito que o Brasil é uma potência. Eu acho que existe uma estratégia, missiologicamente, eu acho que existe uma estratégia de Deus em criar o Brasil da maneira que o Brasil é. Nós não temos uma cara. Quem aqui é brasileiro? Nós. Quem aqui tem cara de brasileiro? Não tem. Né? E eu acho que isso é uma estratégia de Deus, porque nós somos um povo que é querido em todos os lugares. Para que a gente possa estar em todos os lugares. Né? Então, o que eu acho que... Será que a gente está demorando? Eu acho que sim. Eu acho que o problema é que a igreja está demorando, né? Então, existe uma questão da gente assumir a nossa responsabilidade. Só que isso não é um peso.
A gente não vive em missões, a gente não quer ter um trabalho de um podcast, é um peso, eu preciso fazer isso só por obediência. É um mandamento, a gente não tem que fugir disso, não tem que questionar. Mas a gente pensa que isso é algo tão grandioso porque a missão é do próprio Deus. E aí como a gente é inserido nisso? Ele nos permitiu participar de algo que é dele. Esse presente foi dado a nós, né? E aí então eu acho que a gente entender que isso é um privilégio. É um privilégio, eu já tive esse privilégio algumas vezes de falar de Cristo para quem nunca ouviu falar. Cara, você nunca ouviu falar? Uau! Eu cheguei aqui, sabe? Então isso é um grande privilégio. Existe uma responsabilidade nossa disso, né? Eu acho que a gente tem que ser intencional no que a gente faz, certo? Por que você faz essa faculdade? Se você faz essa faculdade só porque você quer dinheiro, eu acho que é pouco. Cara, a gente está falando do reino de Deus, de missões, que é algo tão grandioso para a gente reduzir só a dinheiro, só a sucesso. Sim, isso tem que gerar para você um retorno, o seu trabalho vai gerar, você vai ter uma vida digna, vai abençoar a sua família e tudo mais, mas isso também pode ser um campo missionário para você, né? Para qualquer pessoa que está aí hoje, né, nos ouvindo e nos assistindo. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade para a gente como igreja brasileira. Eu acho que hoje a gente no Brasil, a gente vive um momento muito chave, né? E o que a gente não pode deixar fazer, e esse está sendo o meu anseio, essa está sendo a minha oração. Eu não quero deixar isso passar. Né? Jesus quer muito voltar. E eu quero muito participar disso. Sim. Certo? E hoje eu tenho 39 anos. Eu não sou super jovem, eu não sou super velho. Né? Mas eu preciso de quem é mais velho, que tem muita experiência. Mas eu preciso da força de quem é mais jovem do que eu. Então a gente vive hoje um momento da gente conectar todas as gerações. Unir mais, né? Exatamente. A minha filha, que é uma criança, ela é cristã. Ela também pode viver missões, porque ela está no meio dos amigos dela. Né? Então a gente está numa oportunidade de a gente se unir por um propósito maior, que é Cristo, que é a missão dele. Legal. Até porque eu acho que a nossa vida ela não se resume à terra, né? É o terreno. Nós estamos aqui, somos passageiros. Lógico, Deus deixou uma vida para nós vivermos, constituirmos família, Ele nos permitiu sonhar. Acho que assim, uma das graças de Deus também é nos permitir sonhar. Eu sou um jovem muito sonhador, sonho com muitas coisas. Só que os meus sonhos que Deus tem me levado a sonhar é tudo voltado para a obra. Tipo assim, o meu trabalho que Deus colocou nas minhas mãos, que hoje eu entendo que foi algo que eu queria ser jogador de futebol antes, tal, e etc. Só que Deus me levou para um lado onde hoje eu posso ter o meu consultório, hoje eu tenho liberdade para, tipo assim, o horário que precisar de mim na igreja, na casa de algum irmão para orar, tem alguém passando mal, tem alguém precisando de ajuda, eu tenho essa liberdade para ir. Então, assim, eu não vivo da obra, eu consigo viver para a obra. Legal. E hoje eu dou graças a Deus, porque um dos meus maiores sonhos é poder manter a igreja. Ainda vou chegar lá ainda. Mas, assim, eu quero ser um grande investidor. Eu comento com a minha esposa, com meu pai, falo assim, meu sonho é pagar o aluguel da igreja sozinho, o resto que entrar é para investir em missão, ajudar as famílias, investir na igreja, sei lá. Né? Mas Deus tem me levado a ter esses sonhos, e isso que é o mais gratificante. Então, assim, não focar na vida terrena. Poxa, eu queria andar de Ferrari. Se eu falasse que não, eu seria hipócrita. Sim. Você vê uma Ferrari, não, nossa, imagina eu nela. Né? Seria muita hipocrisia eu falar que não. Sim. Mas não é algo que eu almejo, sabe? Não é assim, aquele negócio assim, tá queimando, eu preciso comprar uma Ferrari. Não. Porque eu entendo que tudo isso aqui vai ficar, cara. Eu tô construindo algo muito maior para alcançar muito mais vidas, para o meu nome ser propagado, não. Para o nome de Cristo ser levado, que mais pessoas possam viver isso que nós estamos vivendo, né? Porque ter uma vida com Cristo é sensacional. Nas lutas, Ele nos completa, nos fortalece. Nas vitórias, Ele nos abraça, Ele nos ama, Ele compartilha todos os momentos com a gente. Basta nós nos permitirmos viver isso com Ele. Sim. Nosso coração tem que queimar por coisas eternas. Exatamente. Né? Por coisas eternas. Tem uma música, acho que é do Alessandro Vilas Boas, que fala que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará. E eu acho que essa tem que ser... Na verdade, o fogo de Deus nunca vai apagar. Quem cansa somos nós. Mas ele nos renova. Mas ele nos renova. Mas nós cansamos a partir do momento que nós tiramos os olhos do objetivo principal. Exatamente. Que é Cristo. É verdade. Quando nós, igual o Pedro quando estava andando sobre as águas, que veio uma onda e aquela onda fez Pedro tirar o foco de Jesus, ele começou a afundar. E aí nós começamos a afundar no cansaço, começamos a afundar no marasmo, começamos a afundar no próprio pecado, na lama, quando nós tiramos os olhos de Jesus. Sim, é verdade.
E aí nós temos que galgar novamente, nós temos que voltar os olhos para ele. Aí ele nos puxa para cima. Só que aí é fantástico que, cara, ele nos puxa para cima, só que quando ele nos puxa para cima, ele já tá nos lavando, nos limpando totalmente de novo e nos renovando com uma alegria e com uma paz, que é o que fala, com uma paz que excede todo entendimento, que não tem como explicar. Então, a partir do momento que nós temos o foco em Jesus, nós cansamos sim. É igual a gente brincou ontem. E o Vini até falou, cara, eu brigo com meu pai porque ele fala isso. Cara, quando a gente chegar na glória, a gente descansa. Isso aí. Aí até brinquei hoje com o Rafa. Ele aí, tá cansado? Eu falei, cara, cansaço é pros fracos. Mas é isso. Quando você tá com Cristo, cara, você vai dormir tarde, você vai acordar cedo, você vai fazer alguma coisa, não vai ter tempo pra você assistir um filme, pra você fazer alguma coisa. Mas, você já olhou pra dentro de si mesmo e viu como tá o seu coração? Como o seu coração tá transbordante? E aí eu falo, aí sim você vai falar com uma pessoa, aí sim você vai pregar o evangelho, aí sim você vai mostrar pra pessoa e falar, cara, eu não tenho nada. Mas é igual a gente comentou dentro do carro, né? Quando o Pedro falou pra aquela menina, eu não tenho nada, mas, mano, o que eu tenho eu te compartilho com você. Eu quero partilhar o pão com você. Que aí, na hora que partilhar o pão, seus olhos possam se abrir e entender que a verdade é Cristo. Entendeu? Então, quando você está com o seu coração cheio, que você vai falar com outra pessoa, é isso. Você não tem nada, nós não temos nada para oferecer, mas nós temos aquilo que é a maior das primícias, que é Jesus Cristo. Amém. E é isso que é... E aí eu queria, antes dele encerrar, eu queria fazer uma pergunta, não, eu queria que você fizesse uma definição de missões em uma frase, ou em um texto, mais ou menos. Eu sei que é bem difícil, mas... Vou jogar esse desafio para você, que eu sei que você consegue. Tá. Acredito que missões não é um lugar de pessoas super corajosas. Existe uma coragem nisso, certo? Mas nós somos humanos. Mas eu tenho convicção que missões é um lugar para obedientes. Pessoas que amam a Cristo acima de tudo e estão obedecendo o que Ele deixou para a gente. Eu sou super corajoso? Nem sempre. Eu estou tentando cada dia ser obediente. Missões é um lugar para pessoas obedientes. Uau. E dependentes. Tá, Tá faz aí. o seu merchan aí. Definida. Então, Rafa, aproveita agora, olha para aquela câmera legal. ali, pode Legal. deixar suas considerações finais, falar sobre o seu Bacana. trabalho. Vai lá. Eu quero primeiro agradecer, de verdade, sim, para mim mesmo é um privilégio, uma responsabilidade e uma honra de estar aqui junto com vocês, porque eu quero colocar minha sementezinha aqui, minha sementinha nesse projeto, que é um projeto entre amigos, é um tempo de amigos mesmo à mesa, mas aqui tem muito a ver com missões. Então, isso aqui que vocês estão fazendo me enche de esperança, eu falo isso com muita verdade. Obrigado pelo sim de vocês, né? De vocês que estão aqui, de quem está nos bastidores, as pessoas que estão orando para que isso aconteça, as igrejas de vocês estão suportando isso, isso me enche de esperança, né? Porque a gente está junto para uma causa maior. Muito obrigado mesmo, assim. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? A honra é nossa. Ah, que legal. Então tá certo, a gente está no mesmo, assim. Mas eu quero falar para o pessoal, né? Então, só um pouquinho do que a gente está fazendo e como que a gente pode se conectar com isso. E aí eu tenho convites dentro disso. Então, hoje tem 3 coisas que a gente faz e também, se de repente, né, eu puder junto com isso, né, abençoar, né, tem tanto a sua igreja que está aí nos ouvindo, nos assistindo, e a sua caminhada cristã, o seu ministério, isso também é parte do que Deus tem para a gente e para mim, né? Hoje, então, nós trabalhamos com Missões e Fronteiras, que é um ministério dentro da Jocum, nós somos parte da Jocum, expliquei um pouquinho o que é isso, né? E esse ministério ele tem o foco em chegar em povos não alcançados, as pessoas que nunca ouviram falar. E hoje o meu empenho é ser essa ponte para brasileiros que queiram chegar até povos não alcançados. Então, se você tem aí no seu coração ir para algum lugar onde as pessoas nunca ouviram falar, a gente pode te ajudar a chegar até esse lugar, né? Orar por você e também facilitar o seu caminho. Uma outra coisa, nós trabalhamos com King's Kids, que é um ministério de Jocum que tem a visão de família, e aí por ter a visão de família ele olha desde a criança até o adulto, assim, né? Em alguns momentos os meus filhos são protagonistas. E aí eu convido você para olhar, você tem todos os canais aí, King's Kids Brasil, desde YouTube, Instagram, Facebook, página e tudo mais. Qual que é o Instagram, você sabe, de cabeça? King's Kids Brasil. Maravilha. King's Kids Vai Brasil. estar aqui na tela. Aqui, A gente né? vai pôr na Legal. tela. E aí você tem ali oportunidades de como você envolver a sua família em missões. Legal. Em curto prazo. Talvez em uma semana, em umas férias, né? E nós somos parte de uma base da Jocum. Hoje a gente tem Jocum em quase todos os países. Dentro do Brasil,
Nós temos em todos os estados e nós somos parte de uma base da Jocum em Piratininga, que é interior de São Paulo, e nós chamamos esse local carinhosamente de Jocum Vila. Então você consegue também @jocumvila, jocumvila.org, você também tem no YouTube Jocum Vila, e lá você consegue saber um pouquinho do que a Jocum está fazendo. Jocum vai trabalhar basicamente com 3 coisas, que é treinamento, evangelismo e trabalhos voltados para a área social. Dentro disso a gente tem um projeto que o primeiro foco é evangelismo e que aconteça um discipulado, mas para isso a gente tem um projeto social que acontece nesse vilarejo, né, em Brasília Paulista, parte da nossa cidade. Então, se de repente alguém que está aí nos assistindo tem o desejo de ir até Piratininga, pertinho daqui de São Paulo capital, do ladinho de Bauru, uma cidade maior, super convidado para ir para lá, com sua família, com a sua igreja. A gente tem lugar para hospedar todo mundo. E, gente, tem muito trabalho ainda para a gente. Tem muita gente que ainda precisa ouvir. Depois de ouvir, tem muita gente que ainda precisa ser discipulado. E nós estamos todos juntos no reino de Deus. Existe uma figura que é o rei. Todos abaixo deles a gente está na mesma, assim, sabe? Então, nós precisamos de todo mundo, com tudo que a gente tem, com todo o nosso know-how, com todo o nosso conhecimento, com a nossa vida. Ele pede da gente só uma coisa. Deus pede da gente tudo. A nossa vida. Então, o meu incentivo para você que tem o coração por missões é para que você possa entregar o domínio de tudo para Deus, né? E Ele pode te levar em lugares que você nunca imaginou chegar, né? Pessoas podem ouvir sobre Ele através da sua vida. Isso é um grande privilégio, né? Os seus descendentes, eles podem ser numerosos, eles vão ser numerosos. Então, o meu convite a você é para que você possa orar e entender qual é a sua resposta, qual é o seu posicionamento mediante a tudo isso que a gente está conversando aqui, e tem a sua parte no reino de Deus. E pede para Ele clareza, talvez sobre o futuro ou sobre o próximo passo. E aí você vai ter isso, Deus vai ter muito prazer em compartilhar com você. E a sua resposta começa obedecendo e as coisas vão acontecendo. Amém. Que Deus te abençoe também, que Deus abençoe o seu chamado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração por missões. Mais uma vez, muito obrigado, gente. A honra é nossa, como a gente comentou aqui. E para marcar esse momento, a gente separou, você deve ter visto nos outros episódios, não ia faltar para você também, a gente tem um welcome gift aqui, preparado com muito carinho. Uau! Eu preciso compartilhar o momento de mesa com alguém. Exatamente. Estou inteirado. Só que não vale ser a Mônica. Não vale ser alguém. Mônica, desculpa, mas não é para você. Vou orar e vou pedir para que Deus possa me direcionar. Que Deus possa colocar uma pessoa na sua vida que esteja precisando de um momento de mesa. Amém. Que precisa ouvir de Jesus, que precisa ouvir sobre o que é estar na mesa com Jesus. Que Deus possa preparar isso e já antecipando, Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado pela disposição mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Nós fazemos parte disso. Amém. E, cara, eu falo isso na palavra, nós estamos juntos, mas nós estamos juntos na oração também, nós estamos juntos no suporte, nós temos conversado, nós temos se falado. O que a gente consegue ajudar, a gente se dispõe à disposição. Te devo uma visita e eu vou ir lá. Mas a visita que eu quero fazer é uma visão um pouquinho maior, de levar algumas pessoas para conhecer. Vamos fazer uma caravana. Agora. A visita que eu quero fazer, eu só não fiz ainda porque eu quero Cara, eu almejo coisas grandes. Não sei se é só porque eu sou louco ou porque eu sou doido. Eu não sei qual dos dois. Mas eu almejo coisas grandes. Então, eu quero que as pessoas conheçam esse projeto lá. E nós não falamos dos projetos, mas Deus vai preparar para você voltar aqui só para falar só dos projetos. Bora. E isso vai ser um negócio muito legal. Fazer outro encontro. Cara, já tá... Parte 2 confirmada, Parte 2 tá confirmado. Nem que nós tenhamos que ir lá, mas gravar lá, mas nós vamos gravar. Então, cara, Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu ministério, seu coração. E que, cara, Jesus transborde através da sua vida. Que as pessoas possam ver Jesus através de você. Amém. E que o Ide às Nações, você possa entender isso Deus possa te dar estratégias que, cara, excede o seu entendimento. E você fala, Deus, obrigado por isso. E, cara, que Deus possa te capacitar ainda mais nesses projetos e tudo que você faz.